Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada, justificada, mediante a fé, em paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, que é o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue, ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, como afirma Hebreus 10:14, que Cristo, por um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, é para sempre. Creia que em Cristo, uma vez perdoados para sempre. Em Cristo, justificados, uma vez justificados para sempre. Por isso, em Cristo, salvos, uma vez e salvos para sempre. Creia nele, em Cristo, e como diz a Escritura, como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça. Mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça da fé, que é o Evangelho do Cristo crucificado, que é o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos para mais um tema, ainda ligado a respeito do Evangelho depois da cruz, que é o Evangelho que nos apresenta homens e mulheres diante de Deus em Cristo perfeitos, diz a palavra, e não o outro ou o falso evangelho pregado pelo sistema, hoje disfarçado de evangélicos. É o tal evangelho que não é digno de levar o nome de protestantismo. Protestar significa defender ou ser a favor da verdade. E a verdade só está em Cristo e na sã doutrina de Cristo. O Cristo crucificado, não Cristo segundo a carne, que é o evangelho, o falso evangelho pregado pelo sistema podre, enfermo e mentiroso que está antes da cruz, que não vê o Filho, ou Filha de Deus perfeito em Cristo, como afirma as Escrituras, que depois da cruz, todos os que são de Deus e em Cristo escolhidos por Ele, estão salvos, estão justificados, já nascem justificados, perdoados e salvos para sempre, porque a obra de Cristo foi completa, foi perfeita, não teve nenhuma participação de homem e nem tem nenhuma participação também de ninguém quanto à salvação, justificação e o perdão eterno dos seus eleitos. A palavra deixa bem claro em Efésios, no capítulo 1, versículos 4, que diz que Deus em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. E no versículo 5 diz: e em amor nos predestinou. Então, todo eleito de Deus, desde o princípio, tem esta promessa de perdão, salvação eterna em Cristo, ainda que iria se manifestar. Me refiro a todos que pecaram em Adão, porque nem todos são pecadores em Adão. Pecadores, quando a palavra diz, em Adão, todos os eleitos de Deus.
os que antes da cruz nasceram no pecado de Adão e morreram no pecado de Adão. Vindo Cristo, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, ele veio, pagou o preço e tirou o pecado do mundo dos salvos, o mundo da salvação dos eleitos de Deus. Xistelmo, então quer dizer que nem todos são de Deus? Não, de Deus são os que ele escolheu antes da fundação do mundo, como afirma Efésios 1:4. De Deus é todo aquele que ele, antes da fundação do mundo, já havia sacrificado Cristo a favor dos que nasceram depois do pecado de Adão, e até a crucificação, estes também receberam a absolvição dos seus pecados, mesmo que ainda estavam antes da cruz. E para os que nascem depois da cruz, qual a esperança? A esperança é completa, a glória é completa, diz a palavra do Pai, que todos os que nascem depois da cruz já nascem justificados, não serão justificados, já estão justificados em Cristo. Xistelmo, isto é maravilhoso, mas o sistema pobre, mentiroso e falso do anticristo que anuncia um evangelho que está antes da cruz, que está sempre chamando o povo de Deus de pecador, povo que não merece, ou seja, não é merecedor, não. Em Cristo nós somos sim merecedores, não só da salvação, mas como também de viver aqui as promessas. Veja isto em Romanos, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Confira esta verdade e fuja de toda e qualquer pregação que arrasta o crente para antes da cruz, tornando imerecedores, tornando pecadores, tornando culpados e até mesmo dando a eles a dúvida quanto à sua salvação eterna. Veja se em Cristo nós não estamos justificados, completos e somos herdeiros também aqui das promessas de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Pai. O próprio, com letra grande, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o quê? Filhos do diabo? Não, que somos filhos de Deus. Versículos 17 diz, ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a nossa esperança não é de condenação, mas sim de glorificação. O que nos espera é a glória de Deus, porque a palavra deixa bem claro que Cristo não vai carregar, ele já carregou o sistema pobre, mentiroso do falso evangelho, diz que o crente aceita Jesus Cristo e depois tem a missão impossível de manter a sua salvação, quando na verdade Adão nos deu totalmente o dom do pecado. Por quê? Cristo, o segundo Adão, que é maior do que o primeiro, que é o próprio Deus, não poderia nos dar completa salvação. O sistema mentiroso diz que não, que você é responsável por estar aqui e é responsável por sua salvação aceitando Cristo e fazendo obras, sacrifício, participando de campanha disto, campanha daquilo, de toda a mentira da parafernália do falso evangelho. Quando acabamos de ler que diz que nós somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque com Cristo nós já sofremos e com Ele nós somos glorificados. Isto é fé.
não é dúvida, é fé. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Gistelmo, me mostre na palavra de Deus que Cristo já carregou os nossos pecados. Vamos lá? Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículos 24, diz assim a palavra do Pai: carregando ou carregará. Confira, pega a sua Bíblia e confira. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 24, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos do que? Para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. Ou seja, a palavra deixa bem claro que Cristo não está carregando, como muitos dizem, ele já carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. E por suas chagas nós já fomos sarados. A palavra diz que as chagas de Cristo nos sarou de todo o pecado que era doença que Adão passou a toda a humanidade. E diz a palavra que nós estamos mortos para o pecado. Esta é a condição dos eleitos de Deus e não a posição e condição do que ensina o falso evangelho, dizendo que nós somos pecadores. Não, como pecadores, que a palavra que acabamos de ler diz que nós estamos mortos ao pecado. A palavra diz que Deus nos vê em Cristo. E Cristo é pecador? Não. Cristo é justo e o justificador daqueles que têm nele a verdadeira fé. Logo, ele carregou, não carregará, carregou sobre o seu corpo para o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. É daí que vem também a revelação de que o evangelho no qual nós cremos e vivemos é o evangelho da justiça, da fé. Então, creia que todos os eleitos, desde o princípio, da queda de Adão até a crucificação, nasceram em pecado e morreram em pecado, mas receberam na crucificação de Cristo também estes a justificação. E agora, depois da cruz, todos os que estão por Deus escolhidos em Cristo, como afirma Efésios 1:4, estes já nascem justificados, perdoados e salvos, com todo o poder e direito de filhos de Deus de viver aqui as preciosas e muito grandes promessas de Deus. Pense nisso e fuja de todo e qualquer evangelho que prega um falso Cristo que está antes da cruz, que não apresenta o crente em Deus e em Cristo perfeitos e perfeitos para sempre. Pense nisso, igreja, graça e paz.